Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós viemos para discutir, na página 41 do livro didático, né, sétimo ano de Geografia, taxa de mortalidade. Tá ok? Então, lá na página 41, vocês peguem o livro e acompanhem o texto do livro comigo, que eu vou pedindo para vocês marcar algumas coisas que são importantes para o entendimento de vocês. Então, vamos lá. O que são essas taxas? Né? Como a gente já viu na aula passada, esses índices e essas taxas são criadas para o governo poder ter acesso, né, às informações, e a partir dessas informações é que se faz o planejamento administrativo. Como eu já disse na outra aula, se tem muita morte em determinada região, que esses índices apontam, né? Lembra que o Instituto Nacional de Geografia e Estatística, o IBGE, ele faz o censo agropecuário, o censo habitacional, e ele consegue identificar o número de pessoas, o que fazem, como pensam, um monte de coisas, de elementos que vai virar gráficos. E esses gráficos, para cada região ou para cada estado, né, ou para cada município, vai indicar as problemáticas, né, que são mais latentes, que são mais constantes em determinada região. E aí os governos municipais, estaduais e federais vão criar políticas para sanar essas necessidades. Ou seja, para intervir. Está faltando escola numa determinada região, o governo vai ter que destinar mais recursos para lá. Está sobrando escola em outras regiões, vai ter que fechar escolas em outras regiões, e assim por diante. Tá? Então hoje nós vamos ver a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, nós temos a mortalidade bruta, a mortalidade infantil, a partir de 1 ano de idade ou a partir de 5 anos. Mas o que seria a taxa de mortalidade bruta? Vocês podem olhar aí no gráfico ao lado, tá, que está dizendo Brasil, taxa bruta de mortalidade por 1.000 nascidos. Em 2020, né, até ela era de 6,67 e em 2015 ela caiu para 6,8. Tá? Então, o que seria essa taxa de mortalidade? Olha lá, ó, de acordo com o IBGE, a taxa bruta de mortalidade do Brasil em 2015 foi de 6,8 falecimentos para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, eu faço um índice, eu pego um grupo de 1.000 habitantes e vejo quantos que morreram durante um ano, independente da idade, tá? E aí eu vou saber qual que é a porcentagem de morte. No caso aqui do Brasil, para cada 1.000 habitantes, morre em torno de 6 pessoas por ano, tá? Agora, essa taxa de mortalidade, com o que tem a ver isso? O que leva a essas mortes, né? Aí você tem que observar o índice de violência no país, o índice de desenvolvimento humano, que é medido pela condição social, pela segurança, pelo acesso ao trabalho, pela desnutrição, né? As características econômicas e políticas de um país. O país é um país muito pobre, com políticas muito autoritárias, né? Com intervenções profundas do governo, com massacres, com violência, com fome. É lógico que esse índice vai aumentar, vai morrer mais gente. Né? No caso aqui do Brasil, nós temos uma problemática muito séria, que é a questão da violência, que mata milhares de pessoas por ano. Então, esse índice aumenta devido a isso. A questão da saúde pública, que é muito ruim, né? Então, quer dizer que as pessoas morrem em filas de hospitais. Então, são todas essas problemáticas vêm derivada do tipo de governo que a gente tem e como que esse governo se estabelece perante o povo. Se tem assistência médica, se tem segurança, se tem é, desenvolvimento de novos cargos de emprego, de novos postos de trabalho. Então, se a população está trabalhando, se a população tem acesso à saúde, segurança e tudo, o índice cai. Mas quanto piores for esses índices, esse acesso a essas coisas, esses serviços públicos, maior vai ser o número de mortes, tá ok? Então, só para lembrar, é o número de mortos durante um ano em uma população de 1.000 pessoas. O nosso índice é de 6,8 para 2015. Agora, nós temos um dado importante que não é a taxa de mortalidade bruta, ou seja, que é todas as pessoas num grupo de 1.000 pessoas durante um ano que vão morrer, que vão falecer. Então, isso vai dar o índice de mortalidade bruta. Agora, no próximo gráfico, nós temos a taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. A taxa de mortalidade infantil, ela é medida num grupo de 1.000 crianças que nascem, né, e são observadas até 1 ano de idade. Então, nasceu 1.000 crianças.
Um monte de criancinhas. Essas criancinhas vão ser observadas durante um ano. Se morrer, dessas 1.000 que nasceu, morrer a metade, a taxa de mortalidade é de 50%. Se morrer 25, né, é de 25%, e assim por diante. No caso do Brasil, nós já tivemos taxa de mortalidade de 29 em 2000 e caiu para 13 em 2005, tá ok? Então quer dizer que cada 1.000 crianças que nascem, 13 ainda morrem. Morrem por até 1 ano de idade, por falta de acesso à saúde, por falta pela condição econômica da família, que às vezes não tem condições de pagar um plano de saúde, que depende do SUS, muitas vezes lá no SUS não tem um atendimento adequado, não tem remédio disponível, tem a questão da violência, a gente sabe que muitos pais assassinam seus próprios filhos, né? Tem muita violência contra a criança, tem muita violência de estranhos contra crianças, né? E é um monte de fatores que vão fazer com que essas crianças não consigam ultrapassar 1 ano de vida. Então, o nosso índice ainda é muito alto. Para países mais pobres, como o Haiti, na América Central, Nicarágua, como países como a Venezuela, que passa por uma terrível crise política e econômica, como países na África, esses índices são maiores ainda. Então, isso está muito ligado ao tipo de acesso de políticas públicas que o governo vai ceder. E quando eu falo nessas políticas públicas, pessoal, eu falo em escola de qualidade, em segurança, né? Em postos de emprego para todo mundo trabalhar, em salários bem pagos, né? Um salário mínimo que tenha condições da pessoa sobreviver com dignidade com aquele salário que ela ganha, né? Que a pessoa, quando cresça, tenha condições de ter um bom emprego, né? Que não tem essas taxas enormes de desemprego no Brasil, tá? Outra coisa, segurança, né? Que eu possa sair na rua sem ter o medo, igual no Rio de Janeiro. As pessoas dentro de casa, as balas entram pelas paredes e matam as pessoas por causa da guerra de tráfico, por causa da violência, por causa de roubo, né? Você sai na rua, você pode ser assaltado, a sua casa pode ser invadida. Então, a falta de segurança, tudo isso agrava esses índices, tá ok? Agora, a questão infantil está mais ligada mesmo à questão da alimentação, do acesso à água tratada, porque no Nordeste mesmo, as taxas de mortalidade no Nordeste são superiores ao resto do Brasil. No Norte e no Nordeste. Por quê? Porque lá as crianças ainda morrem de verminose. Por quê? Porque não tem água tratada, se contamina beber água suja, não tem acesso a uma boa alimentação, né, devido às condições econômicas que são ruins em algumas determinadas regiões do sertão, onde é muito seco. Não tem acesso a médico, às vezes tem famílias que moram 30, 40 quilômetros do médico, não tem um transporte, não tem estrada, não tem nada, então essas crianças acabam que morrendo, como se diz, sem nenhum tipo de assistência médica. Né? Você viu, aonde se viu no Brasil, em pleno século XXI, criança ainda morrer com verme, que é uma coisa tão simples de ser tratada, mas que muitas vezes essas crianças não têm acesso a esse tratamento. Agora, onde que pega esse verme? Na água que não é tratada, porque na casa não tem água encanada, tratada de boa qualidade, né? Não tem esgoto, aí as crianças brincam em terrenos contaminados, né? Então, tudo isso leva a essas taxas de mortalidade, porque se uma criança nasce com alguma deficiência, com algum problema de saúde, precisa que aquela maternidade onde ela nasceu tenha estrutura e conhecimento médico, né, e médicos profissionais para tratar daquela criança, certo? Também precisa fazer um acompanhamento, né, um acompanhamento de pré-natal para que essa criança não tenha problemas ainda no ventre da mãe, né? E em locais que têm mais acesso à tecnologia, como já aconteceu, eles já fizeram até operação de coração em um feto dentro da barriga da mãe. Hoje em dia já se possibilita, né, fazer operação no bebê antes dele nascer lá dentro da barriga da mãe, quando está gestante ainda. Mas não é todo mundo que tem acesso a essas tecnologias, certo? Então o índice de mortalidade cresce. Esse índice pode ser medido até 1 ano de idade ou pode ser medido até 5 anos de idade, tá? E no Brasil, o índice geral é de 13, mas o índice maior é no Nordeste e no Norte, devido ao fato da população ser desprovida de políticas públicas, tá? Agora, a taxa de natalidade. É quantos habitantes vão nascer
né, para um grupo de 1.000 durante um ano, tá? Então, nossa taxa de natalidade por 1.000 nascidos vivos, aí só conta os vivos, os que nascem mortos não conta, tá? É de 14,6. O Brasil ainda cresce muito, e a tendência do Brasil é crescer menos, como os países europeus, que já têm um crescimento nulo, lá morre mais gente do que nasce, então a população diminui. É por isso que muitos países europeus, o Japão, na Ásia, muitos países de primeiro mundo, né, ricos, desenvolvidos com tecnologias, lá se tem menos nascimento do que morte. Então, automaticamente a população diminui. Isso é ruim para os governos também, porque se a população está crescendo muito pouco e tem muito idosos, quem que vai trabalhar no futuro? Então, eles chamam pessoas de países pobres, por exemplo. Você já ouviu falar que pessoas foram trabalhar no Japão, foram trabalhar em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, porque países como França mesmo, morre mais gente do que nasce, então a população vai diminuindo, certo? Agora, no caso do Brasil, que a população cresce, isso também agrava um outro fator, porque se a população está crescendo, as cidades estão crescendo. Se as cidades estão crescendo, os governos têm que ampliar a infraestrutura, criar mais hospitais, dar mais acesso à saúde, ampliar a rede de segurança, né, pavimentação, água tratada, luz, porque daí precisa acompanhar um desenvolvimento econômico para dar acesso a essas populações a uma boa alimentação, a boa escola, a saúde pública de qualidade, né, a segurança de qualidade. Senão, acaba virando um país assim, que as pessoas não têm segurança, não têm emprego, não têm perspectivas para o futuro. Tá ok? Então, a taxa de natalidade é quantas pessoas vivas vão nascer num grupo de 1.000 pessoas durante um ano. A nossa taxa de natalidade, como vocês podem ver lá no gráfico, é de 14,6%. Agora, quais que são os fatores que influenciam a diminuição desses nascimentos? Tá? Principalmente a questão da mulher, né? A mulher indo para o mercado de trabalho, estudando, né? A participação do planejamento familiar, né? Por quê? Porque nós temos uma consciência hoje que os filhos precisam de escolas, precisa de segurança, e muitas vezes o governo não oferece isso, saúde. Então, uma criança hoje, para uma família, é muito cara, né? Porque tem que pagar plano de saúde, tem que pagar escola de boa qualidade, tem que dar segurança, tem que pagar cursos, tem um monte de coisas para ser feitas. A vida ficou muito cara nas sociedades modernas, né? Com todas as taxas e tudo que precisa se ter para uma criança garantir, vamos dizer assim, o crescimento saudável, tanto intelectual como da saúde, né? E isso gasta muito, então as famílias evitam ter muitos filhos. Mas quem que evita ter muitos filhos? As famílias que são mais estruturadas, né? Porque elas se preocupam mais com o que vai acontecer com os filhos delas. Sabe que tem que pagar uma escola, sabe que tem que pagar um plano de saúde, né? Então, automaticamente, o que que você tem? O processo de urbanização, as cidades cresceram, tem campo de emprego para as mulheres, elas preferem muito mais estudar, trabalhar, ser independentes, ter suas empresas, né, fazer suas faculdades, e elas não estão preocupadas inicialmente em ter filhos. Primeiro elas querem casar, quer ter uma casa junto com o marido, carro, querem, quer estruturar a empresa, para depois elas pensarem em ter filhos. O que acontece de forma diferente na maior parte da população mais carente, que primeiro tem filho para depois casar, tá? Porque não tem um planejamento. Então, esse planejamento é mais visível nas populações com uma condição financeira maior, né? Quanto mais você estuda, mais você percebe que você tem coisas para fazer como enquanto mulher, que você quer estudar, que você quer fazer uma faculdade, que você quer montar sua empresa, o seu escritório, que você quer ser uma médica, e você não pode. Você pode até casar, que isso não vai te atrapalhar, mas quando você começa a ter muitos filhos, aí você não vai ter tempo para desenvolver esses projetos seus, porque você vai ter que se voltar para os filhos. Então, por isso que o número de filhos diminuiu, né? Geralmente as famílias mais estruturadas têm 1 a 2 a 3 filhos no máximo. No caso do Brasil, a nossa média de filho é de 1 a 2 filhos. Mas nas populações pobres você encontra pessoas que ainda têm 7, 8 filhos. Pessoal, crescimento natural vegetativo. Então vamos lá. O crescimento natural vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade.
tá? Vamos supor, nasceu 1.000 pessoas, mas morreram 500. Então, automaticamente, sobrou 500. Então, teve um crescimento de 50%. No caso do Brasil, o crescimento vegetativo é de 14,19, porque olha lá, ó, por exemplo, em 2000, o Brasil, a taxa bruta de natalidade era de 20,8, 86, e a taxa bruta de mortalidade era de 6,67. Então, se você pegar 20,8 da natalidade e 6,67 da mortalidade, vai sobrar 14,19, ou seja, o crescimento da população. Como é por 1.000, você vai contar 3 casas e pôr a vírgula, então vai ficar 1,4%. A população brasileira cresce 1,4%. E a tendência, com o desenvolvimento, com acesso à informação, com planejamento familiar e com a melhoria de vida das pessoas, a tendência é que essa taxa caia, igual a níveis de primeiro mundo, que as taxas são ínfimas, são bem pequenas. Chegando o caso da França, que chega a ser negativa, em vez de crescer, diminui a população. No caso do Brasil, nós ainda crescemos, tá ok? Tem um exercício ali, que vocês vão pegar a taxa de natalidade, se precisar pode usar a calculadora, e vai subtrair da taxa de mortalidade. No primeiro exemplo, por exemplo, taxa de natalidade 19,19 em 2003 e a mortalidade 6,35. Fez a subtração, vai ficar 1,28. Então, o crescimento natural em 2013 era de 1,28. Você descontou do tanto que nasce e o tanto que morre. E o que sobrou é a taxa de crescimento natural, tá? Se nascer menos do que morre, vamos supor, nasceu 5, mas morreu 10. Então, o crescimento vai ser negativo, tá? A população diminui. As teorias, pessoal. Já em 1834, o inglês, né? Ele era um pastor anglicano, o Thomas Malthus, né? Ele criou uma teoria que preocupava ele, que ele dizia assim, que a população ia crescer mais rápido do que a produção. E a fome era algo inevitável para o futuro da humanidade, porque o processo produtivo não ia acompanhar o desenvolvimento da população. Então, automaticamente, ele dizia que as guerras eram necessárias para matar uma parte da população, porque de uma forma ou de outra, as pessoas iam morrer de fome, não ia ter alimentos para todo mundo. Aí, anos depois, surgiu uma nova corrente de pensamento, porque essa corrente que a população ia crescer mais do que a alimentação é a teoria malthusiana, de Malthus, tá? Aí surgiu um novo grupo que falou, não, Malthus está errado, aí criaram a teoria neomalthusiana, que eles falaram assim, que o fato da população crescer demais era porque os países eram pobres, subdesenvolvidos, e se melhorasse as condições de vida desses países, a população cresceria menos, tá? Então, o que aconteceu? E outra coisa também, eles descobriram que o Malthus também não contava com a questão de que nós iríamos ter um desenvolvimento tecnológico, né? Que você produz mais alimentos a cada ano que passa porque você tem mais conhecimento, mais tecnologia. Só que mais tarde, então olha lá, vamos só voltar aqui, ó. Anos depois, as ideias de Malthus foram utilizadas em uma nova teoria, chamada de neomalthusiana, que atribui a causa do subdesenvolvimento à elevada taxa de crescimento populacional. Ou seja, quanto mais a população cresce, mais o país fica pobre, mais a economia é ruim. Essa era a ideia neomalthusiana. Só que mais tarde ainda surgiu uma outra ideia que criticou essa. Então, a primeira ideia, Malthus, a população vai crescer mais que a produção de alimentos. Automaticamente vai ter fome. Ideia neomalthusiana. O crescimento da população leva à pobreza dos países. E aí vieram os reformistas, né, que criaram outra ideia, né, que na verdade não é o crescimento da população que leva ao empobrecimento do país, mas é o empobrecimento do país, o subdesenvolvimento, a falta de informação, a falta de alimento,
né? Quando eu falo em falta de alimento, eu não estou falando que falta alimento porque não tem para as pessoas comer. Estou falando que o alimento está na mão de poucas pessoas e outras, no caso do Brasil, uma má distribuição de renda. Nós somos um país que somos praticamente o primeiro e o segundo maior produtor do mundo em quase tudo de alimentos. Mas, no entanto, nós temos milhares de pessoas passando fome. Por quê? Porque uns têm demais e outros têm pouco. Não tem uma divisão justa, né? Por exemplo, tem pessoas que têm milhares de toneladas, colhem milhares de toneladas de alimento por ano, e outra pessoa ali do lado não tem um pedaço de terra, não tem como produzir, não tem um serviço, não tem nada e passa fome. Então, olha só. Então, a teoria reformista dizia assim, que não é o crescimento da população que leva ao empobrecimento do país, mas é o empobrecimento do país que leva a população a crescer demais. Como a gente acabou de ver ali. Por que que as taxas de natalidade vêm reduzindo no Brasil? Porque as populações com mais informações, com salários melhores, mais estudadas, porque se você estuda mais, você vai ter um salário melhor. Você vai conseguir um emprego melhor, você vai poder montar talvez até a sua fábrica, a sua indústria, a sua empresa. Seu salário, o seu ganho da sua família vai ser melhor. Automaticamente você vai ter uma condição de vida melhor. Mais acesso à saúde. Por exemplo, a mulher que tem uma situação de vida econômica e que tem um conhecimento maior, ela não vai querer arrumar um filho aos 13, 14 anos de idade. Né? Ela primeiro vai querer estudar, ela vai querer fazer uma faculdade, quando ela chegar lá nos 20, 30 anos, que ela vai querer ter um filho, porque primeiro ela quer organizar a vida econômica, né? Para depois querer ter um monte de filhos. Mas em casos, por exemplo, você tem um índice no Brasil, que é o número de que é o número de natalidades de mães solteiras menores de idade, que é absurdo, né? O tanto de meninas com 12, 13 anos até 10 anos que já são mães. E quando você vai para regiões mais pobres do Brasil, que tem menos acesso a alimento, à saúde, educação, como o Nordeste, esses índices ainda são menores. Para cada menina que até os 13 anos fica grávida no Brasil, no Nordeste fica 5. Enquanto no Brasil inteiro uma menina de 15 anos fica grávida, 12, 13, 14, 15 anos fica grávida, ainda na adolescência, gravidez na adolescência, 5 meninas ficam no Nordeste. Então, quanto menos assistida for uma região, quanto mais pobre ela for, quanto menos políticas de desenvolvimento o governo implantar naquela região, e quanto mais pobreza, maiores os índices de crescimento da população. E no caso aí da gravidez na adolescência, falta de informação, falta de perspectiva de vida. Por exemplo, o que que explica o fato de tantas meninas adolescentes ficarem grávidas no Nordeste? Os pais que querem que elas casam logo, saem de casa, porque não tem como alimentar aquele monte de filhos, né? Muitas vezes elas querem fugir da violência, do machismo, e aí elas casam muito novas, né? Isso é um dos fatores, como tem vários outros fatores. Então, quanto mais desenvolvida for o país, quanto mais o país assistir à área da saúde, da educação, né, postos de emprego, menor vai ser o número de nascimentos nesse país. Porque as pessoas primeiro querem organizar a sua vida para depois terem filhos, e não terem filhos primeiro para depois organizar a vida. Certo? Então é isso, pessoal. Dá uma olhada aqui na teoria, no gráfico, só para a gente fechar. A primeira teoria é que a população cresceria mais que os alimentos. Aí veio a teoria malthusiana e falou que o fato da população crescer muito tornava os países pobres. Aí vieram os reformistas e falaram: não, não é a população que torna o país pobre, mas é o país pobre, subdesenvolvido, que leva a população a crescer demais. Ok?